Olá, Pai Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que vão ver esse vídeo. Eu queria nessa manhã de domingo fazer uma reflexão sobre dois versículos. No Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 13, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. A pergunta-chave desse versículo é: Jesus disse no versículo 17 que o Espírito já habitava com os discípulos. A pergunta-chave para entender é: se o Pai ia enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, como é que esse Espírito que ia ser enviado já habitava com os apóstolos? Porque na crença religiosa, o Pai, a primeira pessoa, enviou o Filho, a segunda pessoa, e só no retorno do Filho é que a terceira pessoa, no caso, o Espírito Santo, seria enviado. Mas, como a Bíblia é uma revelação, a palavra se revela dentro da palavra, os mistérios. Jesus disse que esse Espírito já habitava com os discípulos. Mas como? A resposta é simples. Isso é porque Jesus é o corpo em carne do Espírito da verdade. A Bíblia diz que o Espírito gerou o seu corpo para que habitasse. Então Jesus, o Espírito, pelo seu corpo em carne, no caso de Jesus, fazia a função do primeiro Consolador. A palavra em carne seria o primeiro Consolador que veio realizar a obra da salvação. Aquele que era visível, visto, que já habitava com os apóstolos, e através do seu corpo em carne, Jesus. Jesus disse: vocês já conhecem o Espírito da verdade, ele habita com vocês, mas o mundo não conhece, porque o mundo não crê. Por isso que Jesus disse que os apóstolos já conheciam o Espírito da verdade através da sua pessoa. Vocês já conhecem o meu Espírito através do meu corpo, da minha carne. Olha, Jesus, ao dizer outro Consolador, Jesus está se referindo a Ele mesmo de uma forma espiritual, para morar dentro dos discípulos, dentro dos salvos, não ficar ao lado, não habitar, mas dentro. Ele diz isso em João 14 e 17. Por isso Jesus disse em João 14 e 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E sabemos que só o Pai é quem deixa órfão. Só o Pai é quem deixa órfão. E Jesus ia morrer. Só depois de morto é que o filho fica órfão. Jesus ia morrer, mas prometeu voltar. E ele é fiel para cumprir. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo diz em Efésios 3:17: para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Não há outra maneira de Cristo habitar no meu coração, no teu coração, a não ser pela fé. E o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso e preocupante aqui. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que é que o apóstolo Paulo faz essa recomendação? Porque na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, 2 Coríntios, ele diz assim: mas se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, se alguém vos pregar, ou se alguém receber outro Espírito, que nós não temos recebido, e se alguém vos pregar outro Evangelho, seja anátema, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Isso é uma trindade. Então ele diz: amaldiçoe. Menos que o anjo dos céus pregue outro evangelho que nós não pregamos, amaldiçoe.
Então é a recomendação do apóstolo Paulo. E Jesus disse: vocês não vão receber o Espírito da verdade. E quem é verdade? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus disse em Mateus 20, 28 e 20: eis que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Deus abençoe você. Se você ler João 14, 16 e 17, com cuidado, você vai ver que tem uma revelação do próprio Pai dentro do versículo. Jesus disse em João 16, 7: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei. Só a palavra é quem pode enviar, porque só a palavra é quem tem a função de criação, de toda a manutenção. É a palavra que faz. Por isso que ela precisava enviar, que ela estava na terra, ela precisava subir, ressuscitaria, subir aos céus e enviaria o seu Espírito, como aconteceu no dia de Pentecostes. Isso não é a Trindade, isso é as manifestações de um único Deus indivisível, com uma só personalidade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe tu e toda a tua casa.